E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Voltamos, não é? Voltamos com nossa Física B, tá certo? E olha, nós vamos continuar trabalhando com energia térmica, tá? Vamos continuar trabalhando com quantidade de calor, calor sensível, calor latente. Só que nós vamos entrar agora em um novo conteúdo, tá? Esse novo conteúdo ele já vai relacionar os efeitos causados por essas transformações térmicas, tá certo? No caso, as consequências, tá bom? Dessas transformações. E na questão dos efeitos, a produção de um trabalho, tá? Ou melhor, transformar essa energia térmica em um outro tipo de energia, tá bom? Então nós vamos dar uma introdução, vamos falar um pouquinho sobre a chamada termodinâmica, tá? Quem é a nossa termodinâmica? É a transformação de energia térmica em movimentos, tá? No caso, de uma energia mecânica em si, tá bom? Professor, eu posso transformar a energia térmica em outro tipo de energia? Pode, tá? Pode, mas sempre intermediado pelo movimento de alguma coisa, tá? Ou melhor, pelo movimento de algo, por uma dinâmica, tá certo? Por um elemento mecânico. Então você transforma a térmica em mecânica, mecânica em elétrica, mecânica energia térmica em mecânica ou energia térmica em energia química, tá? Então, e vice-versa. Você consegue intermediar essa energia térmica entre a mecânica e outra energia, tá bom? Hoje também a nossa termodinâmica, ela já evolui também para a questão da quântica, tá bom? Movimento de partículas em si. Como é que acontece esses movimentos das partículas? Tá? No caso, já também é uma energia mecânica, tá bom? Bom, dando a introdução aqui ao nosso conteúdo, vamos falar sobre o quê? O que é termodinâmica? Dê uma olhadinha. Estudo das interações energéticas entre um sistema térmico e sistemas térmicos, né? Transformando o mesmo em um trabalho, tá certo? Lógico, quando você fala de trabalho, o que nós pensamos logo? Poxa, trabalho é o quê? Trabalho é a força aplicada multiplicado por uma distância percorrida, tá bom? Trabalho é a força multiplicado por uma distância, tá? Isso aqui é o nosso trabalho mecânico. Só que, na verdade, nós vamos transformar a energia térmica em mecânica, tá? Então, essa força aqui, ela vai ser produzida? Vai, tá bom? Essa distância aqui vai ser percorrida? Vai, tá? Só que o nosso trabalho, na verdade, em vez de você relacionar força com distância, nós vamos relacionar quem, professor? Olha, interessante. Nós vamos relacionar trabalho com pressão e variação de volume, tá? Então, o trabalho que você vai produzir através dessa energia térmica, ela vai produzir o quê? Uma pressão, tá? E uma variação de volume. Olha o interessante. Aqui nós temos o nosso trabalho mecânico, tá? E isso aqui também continua sendo mecânico. Só que a nossa pressão e a nossa variação de volume agora é relacionada com dois elementos, dois estados físicos muito utilizados. Quem são esses estados físicos? O gasoso e o líquido, tá bom? Ah, professor, mas eu posso queimar carvão. Carvão é sólido, tá? Só que para você queimar o carvão, já é uma interação térmica, onde você precisa de um comburente. Quem é o nosso comburente? O oxigênio, tá? Que está no ambiente. Então, para acontecer essa interação térmica, você precisa de um elemento gasoso, né? Você precisa do comburente, tá certo? Para produzir essa quantidade de energia térmica e transformar ela em um possível trabalho, tá bom? Então, você pode perceber que um trabalho de transformar a energia térmica em outra energia, sempre vai haver uma pressão envolvida e uma variação de volume. Lembrando que esses sistemas, eles produzindo esse trabalho através de energia térmica, eles guardam uma quantidade de energia, tá? Você vai chamar de variação de energia interna. É justamente a energia de interação entre as partículas desse sistema, gasoso ou líquido, tá? Tanto que na termodinâmica nós nos envolvemos muito com a questão das transformações gasosas que você vê tanto na química, tá bom? Que você viu tanto na equação dos gases,
na equação das transformações gasosas, tá? Por exemplo, um gás, ele tem 3 características importantes, tá? Que pode fazer com que ele produza energia térmica ou transforme essa energia. Quais são esses fatores que você já conhece? Quais são esses elementos, essas variáveis de um gás? Você pode perceber que as características de um gás é baseado numa pressão, em um volume e em uma temperatura. A temperatura, lógico, produzida pela quantidade de energia térmica do ambiente. Nós temos a pressão, tá, que vai ser alterada, que pode ser alterada ou não, e o volume, tá, que pode ser alterado ou não, ou se mantendo constante, tá? Olha como é interessante. Então, quer dizer que existe sempre um elemento gasoso, professor, se envolvendo? Sim, tá? Sim, sempre vai existir esse elemento gasoso. Tanto que nós vamos estudar primeiramente as interações dos gases, tá? Nas condições normais de pressão e temperatura, tá bom? Bom, aí quando você passa para cá, nós temos quem? As nossas transformações gasosas. Sempre vai haver uma transformação. Aí nós vamos trabalhar aqui os gases ideais. Geralmente, quando você utiliza uma transformação gasosa, tá? Você chama de gás ideal um gás monoatômico ou diatômico, tá bom? Geralmente você leva em consideração os gases monoatômicos, tá? Queima de combustíveis. As queimas de combustíveis, você pode observar, por exemplo, queima da gasolina. Você pode observar que para queimar a gasolina, o motor ele não utiliza a queima da gasolina líquida, tá? Ele na verdade não queima a gasolina, ele explode ela, tá bom? Por quê, professor? Porque o motor ele não absorve a gasolina na forma líquida, ele absorve esse combustível na forma gasosa, tá? E na forma gasosa ela é o quê? Explosiva, tá? Ela produz uma queima em alta intensidade, tá bom? A interação entre as partículas nessa queima é tão grande que acontece uma pequena explosão, tá? Bom, vamos trabalhar as leis, primeira e segunda leis da termodinâmica, tá? Essas leis da termodinâmica, nós vamos levar em consideração quem? Tem um indivíduo que foi muito importante, tá? Nessa parte aqui. Ele é o chamado, vocês conhecem muito, trabalhamos ele lá em temperatura, tá? Conhecido como Lord Kelvin. Bom, professor, quem é Lord Kelvin? William Thomson, tá? William Thomson trabalhou essa questão das transformações gasosas, tá? Tanto que ele trabalhou as características de um gás que ele não tem a energia, ou melhor, com energia zero. O que acontece com o gás quando não tem energia para compartilhar? Tá? Então, esse trabalho aqui deu uma notória, tá, imagem para o nosso Lord Kelvin em relação às transformações termodinâmicas de um gás. Tá bom? Vamos trabalhar isso nas nossas próximas aulas. Professor, relações energéticas. As relações energéticas são as transformações energéticas que nós vamos ter nesse período que nós vamos trabalhar com termodinâmica, tá bom? Entropia, tá? A entropia, na verdade, é a questão do movimento de partículas e a interação desse movimento em relação ao compartilhamento de energia. Vamos entender também isso lá na frente, vamos entender o conceito de entropia, tá bom? Nós temos a máquina térmica, tá? Que vai ser um dos nossos últimos conteúdos, trabalhando justamente com a entropia, tá bom? Vamos trabalhar também a questão do sistema de interação energética de Maxwell, muitos conhecem como o demônio de Maxwell, tá bom? Vou explicar para vocês depois o significado do termo demônio de Maxwell, tá bom? Vamos trabalhar essa questão também do ciclo de Carnot. Carnot, ele foi um físico notório, tá bom? Na verdade, ele era filho de um militar, tá? De um general das forças francesas, tá? Do exército francês. E naquela época, o exército francês, por sofrer uma derrota, tá? Ele tentou provar para as outras, para a própria família, para o próprio pai, ou para a própria nação, que ele teria tecnologia suficiente ou capacidade suficiente para criar novas tecnologias no ramo da energia térmica, da termodinâmica,
Tanto que Carnot, ele melhorou a máquina térmica. Tá? O ciclo de Carnot, na verdade, é uma questão da máquina térmica utilizando um rendimento maior de energia. Tá? Essa é a teoria do ciclo de Carnot, que também nós vamos trabalhar lá no final do nosso conteúdo. Então, toda a nossa termodinâmica ela é baseada nessa história. Tá? Ela é baseada nesses pontos. Relações energéticas, ou melhor, transformações energéticas entre a térmica e outras energias. Tá bom? Leis da termodinâmica, que envolve queima de combustível, máquinas térmicas, produção de trabalho, energia interna de um gás. Transformações gasosas vai ser muito importante. Vamos trabalhar transformações gasosas. Vamos trabalhar a equação dos gases perfeitos, tá bom? A equação de Clapeyron, como o professor de química chama, tá certo? Bom, tio Gerson fica por aqui. Eu quis dar uma breve explanação sobre a nossa questão de energia térmica, tá certo? E eu retorno com vocês já trabalhando primeiramente quem? Nossas transformações gasosas, tá certo? Um forte abraço e até mais.